As bruxas são figuras presentes em diversas culturas e mitologias, historicamente associadas a práticas de magia, feitiçaria e crenças pagãs. A imagem da bruxa é complexa, e seu significado mudou ao longo dos séculos, de curandeiras e líderes espirituais em sociedades antigas a figuras demonizadas durante a Idade Média. Origem das bruxas. Historicamente, a ideia de bruxas remonta a civilizações antigas, onde existiam pessoas, muitas vezes mulheres, que desempenhavam papéis de curandeiras, sacerdotisas ou xamãs. Elas usavam ervas, poções e rituais para curar e se conectar com o mundo espiritual. Essas práticas eram vistas como normais e benéficas. Bruxas na Idade Média. A imagem negativa da bruxa começou a se formar na Idade Média, especialmente na Europa, onde o cristianismo passou a dominar. Práticas religiosas e espirituais não cristãs começaram a ser vistas como heresias. Entre os séculos XV e XVIII, ocorreu a caça às bruxas, um período de perseguição em que pessoas, especialmente mulheres, eram acusadas de feitiçaria. Muitos dos acusados eram curandeiros ou simplesmente desafiaram normas sociais, religiosas ou políticas. Durante esses processos, as bruxas eram frequentemente associadas ao diabo, e as práticas de feitiçaria eram vistas como um pacto com forças malignas. Elas eram submetidas a torturas e execuções, com destaque para a queima na fogueira. Bruxas na vida real. Embora a imagem folclórica das bruxas envolva seres mágicos com poderes sobrenaturais, as bruxas da vida real muitas vezes eram pessoas que praticavam antigas tradições de cura e espiritualidade, utilizando ervas e feitiços. Em muitas culturas, bruxas eram figuras respeitadas. Com o tempo, a figura da bruxa foi reinterpretada em movimentos religiosos modernos, que celebram a natureza e a magia como forças neutras e espirituais, não associadas ao mal. Essas são algumas bruxas da vida real. Alice Keteler. Ela foi a primeira mulher na Irlanda a ser condenada por bruxaria. Todavia, relatos contam que Alice Keteler viveu entre 1280 e 1325. Todavia, casou 4 vezes e também foi acusada de envenenar o marido. A bruxa também foi acusada de adoração ao diabo, além de executar sacrifícios de animais. Nesse sentido, após ser torturada, sua empregada teria confirmado todas as práticas de bruxaria cometidas por Alice. Catherine Monvoisin. Conhecida também como Lavoisin, esta bruxa era vidente com seus conhecimentos em medicina. Ela fabricava poções e também venenos. Todavia, sua fama incluía rituais de magia negra e outras aproximações demoníacas em rituais. Todavia, em 1670, a francesa foi presa por suspeita de envenenamento de membros da aristocracia da França. Nesse sentido, após muitas acusações por feitiçaria, Catherine acabou morta na fogueira. Marie Laveau. Marie Laveau entra no hall das bruxas mais famosas da história por sua habilidade com voodoo. A rainha do voodoo morou nos Estados Unidos e era cabeleireira. Nesse sentido, também fazia adivinhações e previa o futuro. 4. Violette Mary Firth Evans, John Fortune. Outra das bruxas mais famosas da história, Violette Mary nasceu no país de Gales em 1890. Autora e adepta do ocultismo, esta bruxa escreveu livros que abordavam o ocultismo e a manipulação de energias. Todavia, em 1924 ela fundou a Fraternidade da Luz Interior, um lugar que tinha como objetivo fomentar e expandir o esoterismo. Joan White. Joan White era uma vidente e curandeira nascida na Inglaterra. Por muitas vezes seu temperamento violento a colocou em várias brigas. Nesse sentido, sua força descomunal em muitos destes conflitos acabou levantando hipóteses de que ela estaria possuída pelo demônio. Helena Blavatsky. Escritora, a russa, também conhecida como Madame Blavatsky, é uma das bruxas mais famosas da história. Ela foi cofundadora da Sociedade Teosófica, responsável também pela sistematização desta disciplina em tempos modernos. Todavia, seus dons psíquicos permitiram que ela escrevesse alguns livros, abordando temas como espiritismo e reencarnação. Margaret Murray. Margaret Murray era egiptóloga, arqueóloga e antropóloga. A britânica também teria agido de maneira a influenciar a ascensão da Wicca, muito em parte pelos livros que escreveu sobre o assunto. Entretanto, suas obras também acabaram caindo em contradição e esta bruxa acabou acusada de manipular evidências de seus estudos. Onde existiam as bruxas,
Bruxas e praticantes de feitiçaria foram encontradas em praticamente todas as culturas ao longo da história. Na Europa medieval, as bruxas foram perseguidas em países como Inglaterra, Alemanha, França e Escócia. A Inquisição e os julgamentos de Salem nos Eoá são dois exemplos famosos. Na África, muitas tribos africanas tinham, e ainda têm, figuras como xamãs ou curandeiros que praticam feitiçaria. Na América Latina, no México e em outras regiões, práticas de bruxaria como as de brujos e bruxas continuam a existir, misturando tradições indígenas com o cristianismo. Na Ásia, culturas como a chinesa e a indiana também têm longa tradição de práticas espirituais e bruxaria. Como vencer bruxas? Na história e nos mitos, há muitas maneiras sugeridas para vencer ou se proteger de uma bruxa. Durante a Idade Média, a Igreja Católica sugeria que o uso de crucifixos, água benta, orações e exorcismos era eficaz contra a feitiçaria. No folclore, há mitos que sugerem o uso de sal, ferro ou símbolos religiosos para afastar bruxas, mas isso está mais no campo da superstição. Infelizmente, muitas das vítimas não eram bruxas e perderam suas vidas de forma injusta. Bruxas na cultura popular. A cultura popular moderna continua a apresentar as bruxas de várias formas. Livros, filmes e séries, como Harry Potter, O Mágico de Oz e Charmed, retratam bruxas como figuras complexas, muitas vezes heroicas. A história das bruxas é vasta e complexa, atravessando séculos e culturas. A imagem da bruxa variou de curandeira respeitada a inimiga mortal da fé cristã. Na vida real, as bruxas muitas vezes eram apenas pessoas que praticavam formas alternativas de espiritualidade e medicina. Hoje, as bruxas fazem parte de um imaginário popular e cultural, e seus mitos continuam a fascinar. Espero que tenham gostado e até a próxima.